Olá, amigos. Estamos iniciando mais um Evangelho comentado e gostaríamos de convidá-los a estarem conosco por esses momentos, porque nós vamos dar início com a proposta que deixamos de iniciar o programa hoje, falando a respeito dessa transição planetária da qual nós estamos vivendo nesse momento e o que a doutrina espírita pode nos oferecer ou nos oferece, porque ela nos oferece o ensino de Jesus, para que nós possamos aproveitar desse momento grandioso e estarmos presentes nessa evolução e nessa transformação. O Daniel, o que você podia nos trazer mais à luz da doutrina espírita a respeito dessa transição planetária que nos está deixando assim meio preocupado? Estamos falando do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas abrimos um parênteses aqui exatamente para contextualizar o assunto. E o codificador Allan Kardec vai trabalhar o assunto chamado Nova Era, dentro do capítulo 18 do livro A Gênese. Ele vai dizer assim, que está em curso no planeta Terra um movimento espiritual que fará com que o planeta avance a passos rápidos para, como se fosse um filtro espiritual, haver um processo de progresso mais rápido. Ele vai dizer que ali os espíritos retardatários serão substituídos por espíritos mais avançados. E que naturalmente esses retardatários, que são recalcitrantes, que não aceitam a ação benfazeja do Evangelho de Jesus, serão convidados primeiramente a se renovarem, mas insistindo em permanecer da forma, do jeito que estão, moralmente, serão convidados a sair do planeta em substituição por esses espíritos mais evoluídos. Recentemente, mediante 3 obras extraordinárias, o notável médium Divaldo Pereira Franco, através do espírito Filomeno de Miranda, edita 3 publicações falando deste tema, exatamente transição planetária, né? E que esse espírito, Manuel Filomeno de Miranda, ele vai dizer do estágio em que se encontra esse processo que está extremamente acelerado, ou seja, um contingente muito grande de espíritos moralizados estão chegando no planeta. Razão pela qual há esse processo de ebulição até, surgindo problemas que antes eram incomuns, que se imaginavam que não surgiriam, situações sendo descobertas, e podemos olhar para o nosso Brasil, por exemplo, a situação que estamos vivendo no Brasil em particular, no campo da corrupção, no campo de descobertas, inclusive científicas, né? Então há um processo de renovação muito intenso ocorrendo, né? Então, nesse sentido, a doutrina espírita ela vem trazer luzes extraordinárias para a compreensão. E, naturalmente, o convite para todos os espíritos, encarnados ou não no planeta, né, para se alinharem, porque esse processo está sob a tutela exclusiva de Jesus. É Ele quem comanda e quem organiza, determinando esse fluxo de retorno ao mundo espiritual, esse fluxo de chegada ao planeta Terra desse contingente enorme, aos milhões desses espíritos mais moralizados. Então, quem não se alinhar dentro daquela ideia que já discutimos aqui do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, da árvore boa, que precisa dar bons frutos, quem não entender e não
aceitar, não ouvir, não se motivar a este convite de Jesus, fatalmente, gentilmente num primeiro momento, mas depois será expulso, como o próprio codificador estabelece dentro da Gênesis, será expulso, retirado do planeta. É verdade que a misericórdia divina não permite que os seus filhos, que as criaturas fiquem à mercê do azar ou do desleixo, né? O Criador haverá de alocá-las em outros educandários, mas é provável que, se não terão condições de viver aqui, não será em planetas melhores do que o nosso. Então, é como se fosse um exílio para esses espíritos, né? Exilados do nosso planeta, irão para outros planetas naturalmente inferiores. Mas ainda assim, a misericórdia divina os situará em condições de ali também servirem Sob a tutela à do Pai, sua né? proposta. Que maravilha, né, Daniel? É espetacular essa visão do movimento espiritual que está em curso no planeta. Portanto, é um alerta. Porque, inclusive, saindo um pouco da religiosidade, mas o próprio Gandhi, né, já colocava que ele dizia que seja a transformação que você quer do mundo, né? Perfeitamente. Quer dizer, Nós somos os agentes transformadores, né? É pelas nossas mãos, né, no sentido figurado, é que o processo vai se dar. porque não adianta a gente ficar esperando assim, daqui a Não. pouco vem uma nave lá e transforma com uma varinha mágica tudo. Ficamos no planeta de regeneração. Não, somos nós que temos nos Perfeitamente. transformar, né, Daniel? O codificador Allan Kardec, trabalhando nesse assunto dentro da Gênese, ele vai dizer assim: se iludem aqueles que imaginam, né, que a transformação virá sob o ponto de vista material, que as hecatombes que estão em curso ainda no planeta Terra, né, porque o planeta Terra ainda estertora, né, a sua natureza não primitiva, mas a sua natureza material, entende? Não vai ser por aí. O processo é moral, né? É nessa matriz é que as coisas vão se dar. Vão se dar, né, Daniel? Então essa transformação é moral, entende? Então por isso que Jesus já falava, né? Os mansos herdarão a terra. Basta que a gente pense um pouquinho, né? Quem são os mansos? São os que matam? São os que trucidam? Os que dilapidam o patrimônio público? Há aqueles que fazem ações às escusas, né? Ocultas, imaginando que ninguém as vê? Engano. Não respeito, Engano. falta de né? respeito com o próprio ser humano. Os que corrompem, os corruptores ou os corrompidos? Absolutamente, né? Então, o processo é um processo moral. Exato. Agora, nesse capítulo 21, que há falsos cristos e falsos profetas, nós podemos ver, né, também, Daniel, de que nesse tumulto que nós vemos hoje, vivendo praticamente o mundo todo, o planeta todo, aquela forma de dar um jeitinho não tem, né? Pois é. A gente gostaria de ter um pouquinho mais de tempo, exatamente para contextualizar dentro dessa questão da transição planetária, os falsos cristos e os falsos profetas. Quanta gente que se ilude, né? Eu vou dar um jeitinho aqui, tá, a lei divina não está me vendo, ninguém está me vendo, né? Vai dar tudo certo. Absolutamente. Grande engano. A nossa contabilidade espiritual não deixa escapar um tio sequer, nem uma vírgula. Todas as nossas ações são anotadas, né? Porque a questão é assim, elas estão inscritas na nossa consciência. E aí a gente, como se fosse o pendrive, a hora que a gente precisar, a gente coloca no computador divino. Desculpe a expressão, não é menosprezar, mas é didática somente. E ali nós vamos fazer a leitura das nossas ações. Das nossas ações. É lógico que o processo ele é muito mais aprimorado que isso, mas dá para ter uma ideia. Ou seja, nós gravamos tudo. É a nossa consciência que vai dizer aquilo que fizemos, de bem ou de equívoco.
ninguém vai nos acusar a não ser nós mesmos. Nós somos os promotores de defesa e de acusação ao mesmo tempo. Agora, está na hora de começarmos, né, Daniel, a começar a pensar, transcender um pouco a lei da matéria e pensar um pouco na nossa essência espiritual. A oportunidade é agora. Se nós participarmos deste processo de transição como agentes do bem, é natural que a nossa permanência no planeta, né, ela seguramente será renovada. Como o alvará, né, que recorremos ao setor competente, se a gente for bem, não tiver nenhum problema, seguramente será renovado. Com certeza, viu, Daniel? E o Cristo está aí para nos auxiliar sempre. É Ele quem autoriza, a outorga do alvará, tá? É da autoridade máxima. E essa autoridade máxima, nós sabemos quem é. Beleza. Nós agradecemos, Daniel, e agradecemos a todos que estiveram conosco, porque quando falamos do Cristo, nós estamos falando de uma transformação, e essa transformação se dá de quando nós começarmos a ter a coragem de olhar para nós e buscar a nossa transformação. Então, que todos nós possamos ter esta possibilidade. E no próximo programa queremos convidá-los para nos darmos continuidade a esse tema do haverá falsos cristos e falsos profetas, do capítulo 21 do Espiritismo em Palavras Simples. E o Espiritismo em Palavras Simples volta já já. Amigo telespectador, estamos de volta com o quadro No Entorno da Mediunidade. Hoje eu quero comentar sobre um trabalho de pesquisa realizado por um grupo de pesquisadores e médiuns nos meados dos anos 90, na Inglaterra, na comunidade de Scole. É muito interessante esse trabalho. Esse trabalho tem uma produção de vídeo que está no YouTube, produzido pela empresa Price, e ela tem uma versão brasileira. O nome do vídeo é The Afterlife Investigations, que, para traduzir de uma forma melhor, seria assim, a vida depois da morte. A preocupação desse grupo é, de fato, investigar se a vida continua. É muito interessante, um trabalho que vai de 1993 a 1995. Então, esse vídeo também ele traz um encontro do grupo de Scole, né, com um médium italiano, Marcelo Batti, que é uma espécie de Chico Xavier, só que de efeito físico, porque ele usa um rádio. Ele fica no dial do rádio e as mensagens vêm pelo rádio. Se ele não está no rádio, não tem mensagem, né? Então depois a gente comenta um pouco mais sobre esse assunto, um velho rádio de válvulas, né? Na edição brasileira, o interessante, ou da versão brasileira, como está no YouTube, The Afterlife Investigations, versão brasileira, você encontra, está legendado para português, que facilita, e tem comentários de alguns, né, espíritas importantes do movimento brasileiro, como, por exemplo, Haroldo Dutra Lima, Geraldo Lemos, Luiz Sérgio Marota e Alexandre Caldini. Cada um deles coloca a sua opinião. Geraldo Lemos pontua que este vídeo deixa evidente que os fenômenos físicos estão voltando em pleno século XXI, ou no terceiro milênio. Também sabe-se que esse grupo de Scole não conhecia nada de Kardec, né? E para ter certeza que não estavam produzindo fraudes, criar uma seriedade no grupo, eles convidaram pesquisadores, né? Pesquisadores e até técnicos e cientistas para acompanhar o processo. E até um mágico famoso estava lá para ver se havia fraude e assim por diante. O grupo de Scole era formado, então, pelos organizadores Robin e Sandra Foy. Eles já se interessavam em pesquisa há muito tempo nessa área, são pessoas de bastante idade. E dois médiuns, um casal renomado, Diana e Alan Bennett, na Inglaterra, que produziam muitos fenômenos de mediunidade, de psicofonia e mesmo de efeitos físicos, né? E as reuniões do grupo de Scole se davam no porão de uma casa nessa comunidade, né? Uma vez por semana, durante mais de 5 anos, foram 500 reuniões. Então, nessas reuniões, apareceram muitas mensagens psicofônicas em estado de inconsciência, como essa própria Ana Bennett
relata, ele até descreve como é que acontece o fenômeno com ela, né? Mas aconteceram fenômenos de efeitos físicos, de voz direta, gravação de imagens em filmes na câmera ou em filme virgem, gravação de vídeo em filme virgem, e movimento de mesas, uma porção de fenômenos, até uma luz que dá para ver, que eles filmaram no vídeo, que a luz vinha assim, entrava no indivíduo, assim, que a pouco ela saía para o outro lado, assim. Então, fenômenos dessa que estão bem registrados e até tem um relatório feito por um grupo de ciência da Inglaterra e que fez esse relatório em 1999, né? Tinham materializações parciais, até deixando impressão em parafina para garantir, né, a presença do processo. Disse a médium, né, que a equipe espiritual era formada por pessoas que viveram na Terra, e sendo que alguns foram cientistas, né? Além dos expertos convidados, mais de centenas de pessoas participaram desse grupo, viram os fenômenos, né? Agora eu quero comentar alguns aspectos desse vídeo que eu achei muito interessante. Num determinado trecho do vídeo, o fato que foi convidado um astrônomo bem reconhecido na Inglaterra, Archie Roy, que conversou com uma entidade espiritual sobre mecânica celeste em alto nível, de conhecimento bastante profundo, que o pessoal dizia aquela médium, ninguém ali teria a menor condição de dialogar naquele nível, deixando mais caracterizada a comprovação de que não era ela a médium, e sim alguém que estava ali de alto nível nesse processo, né? Na visita que o grupo fez à Itália, o grupo de Skoll foi à Itália visitar aquele médium, né, de efeito físico, que recebia as comunicações por rádio. Era interessante, você vê aquele senhor de idade segurando o rádio ali, um monte de gente ouvindo e as vozes saindo, né? E mensagens muito claras que chegam, deixam evidente essa presença. E um determinado momento, a entidade pede que ele desligue da tomada. Ele desliga o rádio tomada e a mensagem continua saindo pelo rádio. Depois, a entidade pede que tire as válvulas. Eles abrem, tiram todas as válvulas do rádio e o rádio continua funcionando, dando a informação do plano espiritual. Então, é uma característica muito interessante, né? Na parte de registro de imagens, eu achei fantástico a presença dos espíritos. Eles pegaram uma máquina, pediram que colocasse uma máquina com filme sobre a mesa, né? Ninguém tocava, um ambiente quase completamente escuro, né? De repente, eles viram a máquina dando cliques, andando pela sala, dando cliques. Aí, quando foi revelado o filme, que era um filme Polaroid, ele revelava em seguida, né? Apareceram topo da igreja de Santo Pô, apareceram outras imagens, rostos, textos, desenhos e assim por diante. O mesmo grupo pede que coloque um filme virgem. Então, um dos pesquisadores pegou o filme, Polaroid abriu, assinou o filme, né? Colocou sobre a mesa e ninguém tocou, e eles estavam verificando, e quando revela o filme, há textos em latim enormes, escritos, desenhos e assim por diante. Também tem um fato interessante no vídeo, do grupo, porque foram 5 anos de trabalho, né? Que eles pediram que colocasse uma câmera de vídeo. Aí o pesquisador demonstra, eu abri o filme, comprei o filme, escolhi, rompi o lacre, assinei o filme, coloquei na câmera, fechei e deixei a câmera sobre o tripé, né, fixo. E a câmera foi filmando. Aí, quando foram apresentar o filme, é muito interessante, né? Aparece túneis, aparece imagem, aparece rosto, aparece a figura, até aparece 3 pirâmides longe e algumas coisas diferentes. E o interessante é ter imagem de rosto próximo, e tem uma que parecia até com ET, branco, assim, 2 olhos pretos. Ficou interessante nisso. Os céticos diziam o seguinte: não, mas isso é que os filmes, né, a gravação, quando ela grava sobre si mesmo, ela faz esse tipo de interferência. Só que uma interferência não ia aparecer pirâmide, não ia aparecer rosto, não ia aparecer coisa diferente do que um campo de interferência, né? Então, nós estamos vendo, de fato, nesse trabalho de pesquisa, em que um Haroldo, né, Dutra e o outro Geraldo Lemos e tantos outros se dedicam a trabalhar, né, que há uma seriedade, quer dizer, parece que, de fato, os espíritos estão chamando, né, nós de volta. E, afinal, o que eles querem com tudo isso? Afinal, qual é o propósito desses espíritos estarem de volta, né? Luiz Sérgio, um dos comentaristas brasileiros, diz o seguinte, que a nossa sociedade está muito focada no consumo, né, e está muito focada na aparência. O Haroldo Dutra diz nesse texto que nunca se viveu tanta mediocridade como se vive outro, né? E que isso é uma chamada, digamos assim, um alerta, é um bote salva-vidas que os espíritos estão lançando para os que estão encarnados. E nas palavras textuais deles está escrito assim:
Eles estão dizendo que há vida após a morte e que se revejam as pautas de prioridades. Reveja-se o que é preciso ser revisto. Nós que aceitamos essa realidade, estamos também neste barco de consumo, nesse barco de preocupações com as aparências, focado em outros valores, ou estamos de fato preocupados com a prioridade que nós temos quando aqui reencarnamos e assumimos compromisso que a doutrina nos tem dado, todo o conjunto de elementos, e o Evangelho de Jesus também, para nos fortalecer a caminhada. Essa é a questão. Quer dizer, a espiritualidade está de volta, talvez chamando a atenção. Hoje nós ficamos por aqui, né? Eu convido que você pense sobre isso, vá lá assistir esse vídeo, né? Que é muito interessante. Ele tem The Afterlife, The After, né? Life Investigations, que está aqui, né? E por hoje é só. Tchau. Olá, amigos. Nossa alegria de estarmos juntos, nosso abraço fraterno, nossas rogativas a Deus por todos nós. Nós havíamos comentado sobre algumas reflexões que fazíamos sobre as diferenças da vida, as diferentes aptidões, as diferentes oportunidades, a fartura e a falta que faz para alguns outros, o necessário, o básico da vida, falarmos nas diferenças sociais, nas diferenças econômicas, até mesmo na oportunidade da vida em si, né? Aquele que perece ainda em sua plena juventude e que por uma fatalidade acaba por ser ceifado a sua vida, enquanto tantos outros, às vezes, que estão findando a sua jornada, já lá na frente, estão aí, muitas vezes, o familiar até diz, né? Porque não eu que já vivi tanto, e sim meu filho. E trazíamos um apanhado sobre a justiça divina, que se processa através da reencarnação. Dentro desse propósito da reencarnação, nós também aqui vamos tecer algum comentário, a fim de que nós possamos, embora não estamos aí olho no olho diretamente, mas chegamos até você e quem sabe a gente possa refletir juntos sobre certas situações que nós encontramos na vida, né? As dores, as aflições, as fragilidades, as doenças, todas essas questões. Quando nós somos obrigados a entender a justiça de Deus através da reencarnação, através dessa proposta, nós também procuramos pensar naquilo que nós estamos fazendo agora. Se essa proposta explica para nós, e com certeza explica, com certeza nós temos aí inúmeras testemunhas, além túmulos, espíritos que retornam, que trazem a sua psicografia, que trazem o fato que envolveu a sua morte, a sua vida, aquilo que mais pesou na sua consciência pós-túmulo, né? Há muitos espíritos dizendo que o que mais marcou foi o mal que fez, ou então aqueles que deixaram de fazer, e lamentando-se de maneira geral, mas com um propósito muito claro de esperança sobre a vida futura, no fato em que terão oportunidade de reencarnar. Então, quando nós pensamos em tudo isso, nós também temos que pensar no momento que nós estamos vivendo. O que é que nós estamos semeando? O que eu e você estamos plantando hoje e que com certeza será obrigatório a colheita desse plantio. No estado do bem, nas questões de bem proceder, né? Quando nós falamos que o Evangelho nos convida a sermos homens de bem, no sentido generalizado, homens enquanto criaturas da terra, mulheres, homens de bem, nós temos que ter esse entendimento de que é a regra de bem proceder. E está envolvido em inúmeras situações, inúmeras atitudes, palavras, pensamentos. Nós teremos que aí analisar a nossa postura, o que estamos semeando hoje. Se estamos semeando amor, fraternidade,
se estamos semeando o dever cumprido, se estamos observando o direito do outro, se estamos ganhando licitamente, corretamente o nosso pão de cada dia, sem que a nossa fartura seja a desgraça de outrem ou algum prejuízo que possamos causar a outro. Tudo isso é pertinente à nossa semeadura e com certeza iremos colher. Às vezes colhemos um pouquinho aqui, já na frente, às vezes nós olhamos para trás e mesmo temos a noção de que estamos sofrendo porque fizemos uma péssima escolha, porque optamos por coisas indevidas ou porque não acertamos naquilo que deveríamos ter acertado, achávamos que estava bom, que iria dar certo e nós causamos então algum tipo de sofrimento a nós e àqueles que morejam conosco, que caminham conosco, que convivem conosco. E na vida futura não é diferente. Então nós, se perguntássemos a nós, bem, então não é o fim. Óbvio, não é o fim, né? A vida verdadeira é a vida espiritual. Nós temos aí que ter esse entendimento profundo. Jesus nos propõe um céu, Jesus nos propõe um reino de Deus, Jesus nos fala sobre aqueles que herdarão a terra. Então ele está falando no futuro, no futuro, no futuro. Não é um término. Nós não acabamos como acaba o nosso corpo físico para ser depositada, digamos, metaforicamente, ao pó da onde nós viemos, o corpo físico em si. É só uma mudança de estágio. Mas a vivência que nós temos aqui, ela tem um resultado em cima daquilo que nós vamos ter nas nossas vivências futuras. Se nós queremos saber se seremos felizes, olhemos o que estamos semeando. Se nós poderíamos pensar assim, até é da nossa essência ainda, né? Nós somos ainda infantilizados porque estamos num curso de aprendizado e ainda não chegamos a um estágio de aperfeiçoamento espiritual. Então, nós temos muitas coisas que nós queremos e que não nos é lícito muitas vezes, que nos prejudicaria. Nós podemos perguntar a nós, então hoje eu sou pobre, amanhã eu posso ser milionário, rico? Sim, isso é um estágio de aprendizado na vida. Ou então, a gente já foi. É um estágio de aprendizado na vida. Às vezes, o que está nos faltando tão dolorosamente hoje foi aquilo que nós usamos mal, usufruímos mal daquilo que Deus nos permitiu deter num determinado estágio das nossas experiências. E nós fizemos mau uso da riqueza que Ele nos concedeu. Muitas vezes é isso. Outras tantas vezes são experiências que nós necessitamos passar, que nós necessitamos vivenciar para aprender. Nós vamos estagiando nos caminhos das nossas existências, sem que isso se apague da nossa essência espiritual. Cada um de nós temos inúmeras experiências com a vida, com a morte, com o retorno que nós já inúmeras vezes tivemos a oportunidade desse estágio e precisamos parar para pensar agora, no momento em que o nível de espiritualidade das pessoas traz à tona o perquirir da alma, que sempre houve, sempre teve, mas é um momento todo especial. Haja visto que nós vemos em todos os cantos se falar sobre a reencarnação, sobre o espírito, sobre a vida, além túmulo, né? Nós temos novelas, filmes, livros. Então, são situações em que o homem chegou num estágio que busca as respostas que tanto quer para essas diferenças tão gritantes em que ele, muitas vezes, se não parar para pensar, vai ter que negar a amorosidade divina, e isso não é uma realidade. Deus nos ama e nos aguarda. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o tempo que nos é permitido, como nós aplicamos esse tempo que nos é permitido. Continue conosco assistindo os vários quadros de Espiritismo em Palavras Simples e você encontra também no YouTube. Desejamos a todos muita paz.
amigos, este é o quadro A Vida em Pauta. Você, por certo, já ouviu falar sobre bullying. Tem sido tratado muito frequentemente nas mídias, os problemas que o bullying traz. O que é bullying? Você já parou para pensar? O bullying é um assédio moral, onde o praticante perturba moralmente alguém que ele utiliza como instrumento para descarregar as suas questões pessoais. Na realidade, é um prazer de perturbar, é um prazer de agredir outro. Assim como alguns utilizam a agressão física, outros utilizam-se da agressão moral, do assédio moral. Às vezes consorciado até com a agressão física. Mas aqui vamos falar do bullying especificamente, que é uma agressão moral, um assédio moral. E ele ocorre de várias formas, com palavras, com sátiras, com perturbações, com desrespeito, com desconsideração, com menosprezo, várias formas, por gestos, palavras e assim por diante. Então temos que entender um pouquinho a pessoa que pratica e a pessoa que é vítima, mas especialmente aquela que pratica o bullying, aquela que usa desse recurso. Por que alguém se propõe a perturbar moralmente, divertir-se às custas de alguém? O que leva a isso? A zoar, vamos usar uma palavra muito comum, principalmente entre os jovens hoje, a zoar o outro. Que benefícios? Por que ele faz? Temos que entender, então, o próprio praticante do bullying. Normalmente, ele está utilizando-se de uma forma de mascarar a sua própria fraqueza. Alguém que pratica agressão a outro, normalmente é porque a autoestima dele é baixa e ele precisa se sobrepor aos outros para aparecer no ambiente, para mostrar-se forte perante o ambiente, seja forte fisicamente, seja forte moralmente. É uma falsa impressão. Normalmente são pessoas carentes que tentam mascarar as suas próprias fraquezas, tentando menosprezar outras pessoas que julgam inferiores a eles. Alguém é inferior ou superior a alguém? Em algumas áreas, sim. Ou seja, um médico, para uma ação de saúde, no tratamento de saúde, ele é uma pessoa superior. Mas, em compensação, ele não entende nada da construção de prédios. Aí o engenheiro é superior para a construção de prédios e assim por diante. Somos diferentes, temos diferentes capacidades e habilidades. Então ele utiliza-se da sua própria fraqueza para perturbar os outros e aparentar fortaleza que não possui. Normalmente são pessoas mal amadas, pessoas carentes, talvez lá na sua infância em relação aos pais, conflitos, perturbações perante a família, ficou alguma carência, alguma pendência, algum sentimento de frustração, de falta, de que faltou alguma coisa. E aí há um sentimento de inferioridade. Foi carência de afeto, de carinho, pessoas mal amadas. E aí elas nutrem-se na falsa superioridade. Eu pego alguém para utilizar-me dele e disfarçar a minha inferioridade. Então, a pessoa que pratica o bullying deveria pensar um pouquinho, olhar para si, por que eu pratico? Eu sou superior a alguém? E até olhar para verificar qual a necessidade que está nutrindo esta vontade de perturbar alguém, de prejudicar alguém, me comprazer com a tristeza do outro, porque todo o bullying, todo o assédio que a gente faz, principalmente o moral, às vezes é muito mais violento do que o físico. Por que eu preciso fazer isso? Quem pratica o bullying deveria se fazer essa pergunta. Será que eu não estou precisando de um tratamento para olhar para as minhas próprias fragilidades e, de repente, me tornar verdadeiramente forte, não sobre os outros, mas sobre mim mesmo? Muitas vezes é uma forma de defesa. Eu me sinto inferior, preciso atacar para não ser atacado. Ou seja, agrido antes com medo de ser agredido, de ser considerado inferior. É porque nós temos um conceito errado de superioridade e inferioridade. Ninguém é inferior ou superior a ninguém. Estamos em estágios, momentos diferentes, aptidões, habilidades diferentes. Então, o praticante do bullying deveria procurar uma terapia
para ver o que está nele motivando isso. Porque o problema está nele. Não está nas diferenças, nas situações, nos modos de agir e de pensar e de se comportar de outras pessoas. Porque é problema delas, a maneira que elas agem, se comportam, desde que elas não agridam ninguém, não perturbem ninguém, é problema delas. Mas por que me incomoda? Talvez até mesmo a fraqueza que eu vejo no outro, ela está em mim. Então eu preciso agredir. Procura quem gosta de divertir-se à custa dos outros, com a tristeza e ofendendo os outros, desrespeitando outras pessoas, procura uma terapia, precisa de uma terapia. A melhor terapia, evidentemente, é refletir o Evangelho de Jesus, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Resume-se. Poderíamos resumir todos os ensinamentos de Jesus nesta máxima. Ela já seria quase que suficiente para resolver os nossos problemas internos. Então precisamos utilizar dos ensinamentos do Cristo, para que ele foi o maior terapeuta. Mas muitas vezes precisamos procurar um profissional para ver por que gostamos de atacar os outros. Por que temos esse prazer satânico até de prejudicar os outros com as nossas ações. E como eu reagiria se fosse comigo? Me colocar no lugar do outro e verificar se as brincadeiras de mau gosto, se os ataques que eu faço, o desrespeito, eu gostaria de receber? Se alguém fizesse comigo, como eu faria? Essa é a postura, em rápidas palavras, que a gente consegue enxergar, poderia se aprofundar muito mais, nas pessoas que praticam o bullying. Mas também podemos pensar um pouquinho nas pessoas que sofrem o bullying. Por que elas sofrem? Por que elas aceitam e se perturbam com estas agressões e não enxergam o atacante como um doente? Se eu, sofrendo o bullying, sofrendo as brincadeiras desagradáveis de alguém, entender que este alguém é alguém doente, como eu vou refletir sobre isso? Por que eu me perturbo? Porque eu também assumo como meu aquilo que está sendo dito pelo perturbador, por aquele que está praticando o bullying? Por que eu me perturbo? Porque também tenho as minhas limitações. Não justifica os ataques. Não justificam os ataques. Mas se eu sofro ataque, eu tenho que refletir também. Faz parte da minha atitude, da minha tarefa, refletir um pouquinho. Por que eu me perturbo? Para que eu possa entender em mim esta perturbação. Porque as pessoas que têm autoestima equilibrada, que são sossegadas, tranquilas, equilibradas, não se perturbam com as brincadeiras. Não se perturbam, mesmo que elas sejam desagradáveis. As pessoas agem com equilíbrio, procuram até orientar o atacante, aquele que pratica o bullying. Mas se eu me perturbo, eu também preciso refletir um pouquinho sobre mim, sobre a minha autoestima. Os dois, o que agride, talvez seja o mais errado, mas o que recebe a agressão e absorve aquela agressão e revida, e às vezes com violência, é porque também precisa olhar para si. Pensemos nisso e procuremos cada vez mais evitar essa maldição de nos divertirmos às custas dos outros. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem. Hoje a proposta é nós falarmos sobre educação, sempre falamos sobre educação, essa é a lógica dos temas, mas a educação à luz do amor. Que diferença isso seria, de fato, né, no dia a dia de quem busca a educação? Ou via evangelização nas casas espíritas, ou a educação formal, ou a educação aquela dada pelos pais, os mais velhos, os responsáveis, ou qualquer relação humana, pois em toda relação humana há processos que são processos educativos e de aprendizado. Nós temos contatos com algumas creches municipais, aqui no Sul chamam de CEMEIs, em outros lugares, outras regiões, são outras nomenclaturas. As creches, unidades públicas que abrigam crianças e que têm um número determinado de vagas. Esses dias, uma diretora apaixonada por educação, apaixonada pelas crianças, estava nos contando o desafio que ela tem
Quando há vagas limitadas, por exemplo, há uma vaga a mais e ela tem que percorrer os bairros, né, no entorno da creche para selecionar famílias que vão compor e ganhar esta vaga que está aberta. E ela me dizendo, Daniel, chegue numa casa e os pais drogados e o filho pequeno precisando dessa vaga na creche para que nós possamos abraçá-los aqui enquanto caminhamos algum tipo de ajuda aos pais. Só que numa outra casa ali perto, uma mãe trabalhadora que precisa de uma vaga na creche porque a criança vai para a escola regular de manhã e à tarde não tem com quem deixar porque ela tem que trabalhar, está sozinha, etc. E a diretora nos dizendo, para quem que eu dou a vaga? Um deles terá a vaga e o outro terá a dificuldade. E nós pensando aqui, nós somos a sociedade civil, o somatório das pessoas. Cada um de nós, com as nossas predileções políticas, com as nossas preferências religiosas, e mesmo em nome da política ou em nome da religião, o que é que cada um de nós, enquanto sociedade civil, vamos chamar isso tudo de terceiro setor, qual é a contribuição que nós podemos dar quando nós encontramos desafios como esses? Quando uma área pública, ou às vezes uma iniciativa de alguma empresa privada, tem limitações de alcance, né, em relação a crianças, a adolescentes. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa contribuição? A reflexão que queremos fazer é que é muito comum, Brasil afora, nas casas espíritas e demais templos religiosos, a casa ter ali algum processo num dia específico, às vezes no final de semana, uma atividade social. Então tem grupos de estudo durante a semana, as palestras públicas, grupos mediúnicos mais fechados para trabalhadores, né, estudiosos, e tem lá um dia específico para o trabalho de assistência social. Receber famílias que precisam, famílias com carências econômicas de toda ordem, e ali num processo mais ou menos organizado e buscando atender essas famílias. Conhecemos casas espíritas que há muitos anos fazem esse trabalho social. E há muitos anos que aquelas famílias frequentam a casa espírita neste dia, né, no final de semana, para ali sorver o aprendizado que tem, em geral, processos de sopa, um almoço, o Dia das Crianças, o Natal, né, o Dia das Mães, a Páscoa. E nós vamos então, nessas datas comemorativas, nós vamos alimentando o processo educacional com campanhas de arrecadação de brinquedos, de ovos de chocolate e assim por diante. Nós queremos aqui, pedindo permissão aos amigos, para fazer uma reflexão. Este calendário anual precisa dar um passo avante, dar um passo além. Ele já foi consumido pelo próprio processo de consumo da sociedade. Por que não fazer um Natal com o Papai Noel com aquela roupa quente no inverno, em junho, em julho? E por que o Dia das Crianças é só em outubro, com campanhas de brinquedos, se as crianças brincam todos os meses? Por que o ovo de chocolate? Será que é necessário que façamos campanhas de grandes marcas e entupamos as crianças de chocolate sem que elas entendam o que significa aquele processo da Páscoa, o Pessá, a passagem, a transformação? Será que nós não poderíamos fazer outros dias e datas comemorativas, independente dessas assertivas, né, dadas e colocadas pela sociedade? Será que Jesus, nosso mestre e modelo, está presente nos processos de assistência? O que é muito comum? Com o passar dos anos, acompanhamos algumas famílias que se acostumaram a receber as coisas. Elas vão no centro espírita no domingo de manhã, receber as doações. Elas vão na igreja evangélica numa terça-noite. Elas vão na igreja católica na quinta-noite para receber as doações e lá também tem os seus processos de evangelização. E qual desses professores evangelizadores foi até a casa da família conhecer a realidade onde eles vivem, como vivem, o que ganham, o que comem, como as crianças se comportam na escola, qual o desempenho dessa criança na escola? É muito comum nos nossos centros espíritas, e é um trabalho muito bem-vindo da assistência material, ou da assistência física. Em geral, é por aí que nós começamos o trabalho. Mas passar os anos e habituarmos as pessoas a receber essas doações, especialmente nessas datas comemorativas, não podemos chamar isso de um processo de educação integral e pleno. Porque em muitas famílias que nós estamos mapeando, elas estão acostumadas, habituadas a receber. E nós notamos em crianças e alguns adolescentes a ausência de iniciativa, dizendo alguns deles, eu vou receber, eu vou ganhar a bicicleta, já me prometeram.
O padrinho lá do centro espírita me prometeu dar a bicicleta. Não preciso me esforçar para conquistar a chance, o direito de ter a tal da bicicleta, nesse exemplo pequeno. Padrinho. Essa expressão muito comum e utilizada nos processos de assistência social é um processo interessante. O padrinho é aquela figura que recebe de quem coordena os trabalhos sociais da casa espírita uma lista de nomes de crianças. E ela então escolhe uma criança, o padrinho, né? E compra ali o presente, né? Se é Dia das Crianças, se é Natal, ou se é na Páscoa, compra ali o ovo de chocolate, faz um bilhetinho, encaminha para a casa espírita, e a casa espírita, quando recebe essas famílias em geral nos finais de semana, doa aquele brinquedo do padrinho. Nós perguntamos para uma dessas crianças, para várias, mas uma em particular, chama-se Luara, de 11 anos, dizendo: Luara, você preferiria conhecer o padrinho, porque só recebeu o bilhete e o brinquedo? Você preferia conhecer o padrinho em troca desse brinquedo que você ganhou? A resposta dela durou menos de um segundo. Ela disse: lógico, claro. E eu tornei a perguntar. Então quer dizer o seguinte: você está preferindo não ganhar esse presente, em lugar do teu padrinho pudesse vir aqui e passar uma tarde com você, por exemplo? Ela disse: lógico, eu queria conhecer o meu padrinho. Então, o padrinho é aquela pessoa que conhece a criança, conhece a família da criança, vai uma vez por mês, pega o boletim, vê o que mais ela está precisando, não de coisas materiais. Está precisando de afeto, de colo, de carinho, de zelo, de amparo nas escolas. Em geral, os pais têm suas limitações e não conseguem cobrar as lições, as tarefas da escola da criança. É essa a figura do padrinho. Aquele que se interessa e vai além pela família, pela postura, pela dinâmica da criança. Nós não estamos sendo contra, nem nos posicionando contrário, evidentemente, ao padrinho que ajuda, que pega um bilhete, que compra um brinquedo, que encaminha ao centro espírita. Mas estamos dizendo que educação é um processo mais complexo que isso. Ela requer uma dose de afeto, de interesse e de tempo despendido com as crianças, com adolescentes, muito maior do que a assistência social pontual nos finais de semana. Se pudermos acompanhar, ir além, mergulhar na vida dessas pessoas, no processo de convivência de fato, aí nós estamos falando de educação. Se estamos nesse velho ou antigo modelo de doações, nós estamos falando puramente de assistência material. Nas casas espíritas, na visão kardeciana, ou colocada pelos espíritos em livro dos espíritos, fora da caridade não há salvação. E os espíritos ensinaram a Kardec, dizendo que caridade é o amor desinteressado, é o amor de fato, é você mergulhar no coração do outro. E não à distância, em campanhas regulares, com datas comemorativas, onde as crianças não conseguem entender a figura de Jesus na figura do Papai Noel do fim do ano, não conseguem entender o significado da passagem que a Páscoa traz, porque ela é entupida de ovos de chocolate. Nas creches municipais, isso é lei, é proibido dar chocolate, porque agora tem uma loja de alimentação saudável, é lei. Veja que interessante. É possível fazer algo de chocolate? É. A criança pode fazer o ovo, aprender fazendo, com o padrinho ali do lado, pegando na mãozinha dela e ajudando ela a concretizar algo. E ela pode sair dali e doar aquele ovo de chocolate para uma outra criança que não precisa, treinando o amor ao próximo. Isso tem um alcance muito maior do que o nosso tradicional discurso de assistência social que achamos que estamos educando e nós não estamos. Amar a educação é ir além. É este o convite que nós fazemos para todos os espíritos em geral. A quase totalidade dos historiadores do mundo contemporâneo, ou seja, dos dias que correm, é praticamente unânime em dizer que as religiões fracassaram. Por quê? Porque cometeram uma série de desatinos, como a degradação dos ensinamentos evangélicos, dogmas, princípios artificiais, rituais, paramentos, abusos, crimes de todas as naturezas que a gente possa imaginar estão aí desfilando, como, por exemplo, atentados cruéis contra crianças indefesas. E eu, então, sempre que oportunamente se oferece, digo que a Revolução Francesa foi uma consequência direta
desse estado de degradação política e religiosa, porque não foram só os religiosos, mas os políticos também associados, beneficiando-se pessoalmente dessas vantagens, é que criaram esse clima de total crença na descrença e introduziram a deusa razão no lugar do Deus dogmático, do Deus das crenças, do Deus das religiões. Karl Marx valeu-se disso e introduziu a sua filosofia comunista com o lançamento em 1848 do Manifesto Comunista, como nós sabemos. Nietzsche, o Frederick, veio e em suas obras afirmou textualmente que Deus está morto. E mais recentemente nós tivemos Bertrand Russell, esse as da passividade humana, esse as do passivismo do planeta, na segunda metade do século passado, em que ele escreveu uma obra, Porque Não Sou Cristão, onde ele afirma que as religiões não são só inúteis, elas são prejudiciais. Haja visto o fato de que Bertrand Russell recebeu o Prêmio Nobel da Paz por se configurar um dos ases da paz social, como já dissemos, na metade do século que passou, a última metade. E então, como consequência, o materialismo cresceu, não é que não existisse, ele cresceu, recebeu um golpe mortal do Cristo através dos seus ensinamentos. Mas os cristãos que vieram posteriormente inverteram esses valores, permitindo que essa degradação se impusesse ao meio tão nobre do cristianismo. Consequentemente, sentimentos nobres viraram presunção, egoísmo, corrupção, violência, desequilíbrio sexual e também, como resultado disso, veio esse sentimento que hoje toma conta da sociedade humana, gerando esse espírito de competição em que os fracos são mais fracos, os fortes mais fortes, os ricos se tornam mais ricos, os pobres mais pobres. Não há uma justiça social como nós gostaríamos que fosse, dando a cada um o que cada um merece pelo esforço que faz perante a vida. Esse sentimento, sintetizando, nós chamamos de orgulho. Esse orgulho que fazem as pessoas desconhecerem umas às outras, jogando umas contra as outras, e produz essa hipnose coletiva, e nós não percebemos que esse orgulho acaba por deformar a personalidade, tornando-nos mais arrogantes, tornando-nos mais presunçosos, autoritários, porque são subsentimentos, sentimentos filhos do orgulho, que fazem com que a gente creia que é assim que a gente vai vencer na vida. Surgem os complexos, momentos de superioridade, porque nos leva à falsa ideia de que nós somos melhores do que os outros. A violência também é um resultado disso. Ou seja, nós vivemos de ilusão, para depois, com o passar dos anos, como a vida nos prova, que passam celeremente, vêm as doenças, vêm os achaques e, consequentemente, a morte dolorosa, sempre muito dolorosa. Eu gosto de lembrar os exemplos que a história nos oferece. Vejam, como é que Pilatos, que lavou as mãos, e ele que poderia ter salvo Jesus naqueles instantes dramáticos da nossa história, por que ele o fez? Ele o fez em nome do orgulho. Ele queria manter-se no poder, jactancioso, arrogante, autoritário, cheio de presunção, para depois, 3 anos após, ele ser destituído e acabar por suicidar-se na sua rica mansão, lá naquela região luxuosíssima do oeste do mar Mediterrâneo, como ainda o é ainda hoje. Herodes, que tanto maltratou Jesus, debochou de Jesus, autorizou que Jesus fosse espancado, colocou-lhe uma coroa de espinho para sacramentar a sua crueldade. Como é que ele viria a morrer depois? A história nos fala, lamentavelmente, que ele morreu por oclusão intestinal, colocando fezes pela boca. Vejam que morte pavorosa como consequência dos seus atos. Caifás, aquele sacerdote que tramou, que ajudou a atrair o Senhor Jesus, desencarnaria nos braços da loucura, ao lado de Anás, um outro sacerdote que participou desse trama violentíssimo contra o Senhor
dos senhores, como o príncipe da paz, contra ele que sempre foi e sempre será a luz do mundo. Haja visto os exemplos malfadados de Calígula, tão cruel, Nero, que não foi menos cruel, que morreram de forma desastrosa, debaixo de muitas dores, sem qualquer piedade de quem quer que fosse. Mas para os nossos dias nós temos aí os exemplos de Hitler, que depois daquele orgulho que nós vemos nos filmes e nos documentários, jactancioso, considerando-se superior à falsa teoria da supremacia branca, morreu como? Suicidando-se e depois sendo queimado ao lado de Eva Braun, a sua amante, casou-se com ele nos últimos momentos. Mussolini e Clara Petacci, os líderes italianos na Segunda Guerra, que levou o povo da Itália a essa desgraça, como é que eles morreriam? Maltratados, chutados, espancados, escoiceados e pendurados de cabeça para baixo para receberem os golpes finais com as baionetas em todas as partes do corpo. Mas para os nossos dias, Saddam Hussein, esse lamentável irmão que mandou no Iraque durante tanto tempo, o Saddam Hussein, que aparecia em praça pública dando tiros num orgulho incontrolável, de peito erguido, cabeça para o alto, como se fosse um deus, uma espécie de semideus. Resultado, foi encontrado passando necessidade, magérrimo, cabelos e barbas crescidas no fundo de um esgoto para depois ser sacrificado pelas leis humanas. O Muammar Gaddafi, que distraiu o povo líbio com tanta crueldade, depois acabou preso e maltratado, linchado pelo próprio povo que o dizia amar, e lamentavelmente vimos imagens dele até sem poder controlar as próprias necessidades fisiológicas. E Jesus, que tanto fizeram para tirá-lo do cenário humano, ele acabou por dividir a história entre antes e depois dele. Se tornou o ser mais amado do planeta, e eu sempre digo, lembro, que ele tinha poder para tudo, para ser um rei poderoso, um príncipe dominador, poderia ser um general que comandasse exércitos invencíveis, mas não, ele nos deu o exemplo extraordinário da manjedoura. E foi através da humildade, esse sentimento contrário ao orgulho, é que ele se fez o rei dos nossos corações, o príncipe das nossas almas, o general das nossas lutas. Nós o amamos tão intensamente quanto os nossos pobres corações permitem. Na próxima oportunidade, nós vamos falar exatamente do sentimento contrário ao orgulho, que é a humildade.